Beleza, então, nas últimas aulas, plural, estávamos analisando casos jurisprudenciais que demonstram a parcialidade do judiciário quando resolve um caso relacionado à questão gay. E nós vamos agora tentar exemplificar esse fenômeno com mais alguns casos. Os casos que eu vou citar oferecem apenas uma pequena amostra de um drama bem maior, porque o assédio judiciário é o pão cotidiano do livre pensador e do crente, repentinamente entregues à vindicta de uma máquina tão obscurantista quanto cristofóbica. Então, as ocorrências geralmente têm a ver com chacota no trabalho, ou com reação, talvez, a alguma manifestação homoafetiva em público, não é mesmo? Apesar, digamos, da lógica absolutamente unidirecional, unilateral, a presidir os julgados, os fatos quase sempre sustentam a inversão hipotética do quadro réu-vítima. Então, ofensor vira ofendido com um simples redirecionamento do olhar. Assim, por exemplo, a queixa de um travesti por perseguição no emprego deixa, em boa lógica, vislumbrar a reclamação do colega exposto a comportamentos contrários à moral clássica, porque a liberdade do primeiro achar certo tem como contrapartida a liberdade do segundo achar errado. No entanto, o sistema, o raciocínio, então, jurisdicional é sempre em mão única. Então, sempre tem um juiz para dar ouvido a um casal gay, por exemplo, repreendido no restaurante por uma família, mas nunca tem juiz para escutar as crianças ou os pais, eventualmente constrangidos, com o grude homossexual, não é mesmo? Então, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho de Minas Gerais, isso de acordo com o blog eGay, condenou uma empresa a pagamento de indenização de R$14 mil em favor de 2 funcionárias lésbicas, e isso por vexação sofrida no serviço em função da orientação sexual. Tá? Então, se olha para a sentença e fala, mas tudo bem, está certo, quer dizer, é perfeitamente aceitável em si, porque até reflete bom senso, que você quer saber, porque ensina para quem não sabia que ninguém tem o direito de falar grosseria para ninguém. Então educa os malcriados, faz bem. Apenas a sentença não contextualiza o ocorrido. Ela isola o momento da indelicadeza sem adentrar seu histórico. E não é por acaso, porque a legislação subjacente ao julgado nega a natureza e, por tabela, o direito à repulsa. Quer dizer, a norma bem interpretada, ela exclui qualquer consideração às emoções ou aos motivos dos colegas inopinadamente confrontados a condutas por eles consideradas anômalas. Concordam? Quer dizer, justamente essa manifestação de emoção contrária, quer dizer, uma manifestação de irritação, por exemplo, com o comportamento homoafetivo, é justamente isso que a lei então reprime. É isso que é o delito. É mesmo? Então, a expressão de tais sentimentos é considerada delito pela lei, que o juiz vai aplicar. Então, o juiz ele faz seu trabalho. E ele apreende a realidade até onde e da forma que manda a lei. Isso com o inevitável resultado de deletar um tipo humano para abrir caminho a outro. Então,
Quer dizer, quem reclamou vai ser silenciado e, obviamente, o casal de lésbica vai poder continuar, não é mesmo? A se expressar sexualmente da forma que ela bem entender. O resultado do julgado é esse, no final dos contos. O mesmo blog do mesmo autor, inclusive, conta a variante turismo dessa história, relatando a advertência a um hotel paulista. Quer dizer, ele levou o hotel então leva uma advertência por recusar-se a registrar uma drag queen, em função do desconforto potencial para os demais hóspedes. Ok, vocês vão entrar no link indicado aqui embaixo, quer dizer, vocês vão ver um vídeo da Eurovisão da canção. Aí vocês vão ver o que é uma drag queen. Só para você ter uma ideia, vocês vão ter uma ideia, então, da bomba que cai na cabeça do gerente do hotel com a obrigação de receber esse tipo de pessoas. É uma bomba em função da freguesia do hotel. Isso daí vai incomodar muita gente, evidentemente. Você tem famílias aí. É mais uma vez, portanto, o prisma de gênero enfiando modelos esdrúxulos, goela abaixo do público, e isso com o auxílio do Estado, com o auxílio, então, do Judiciário. Sintomaticamente, quer saber, o título do artigo que relata o fato, o título fala em gays constrangidos, tá? O que deixa entender que não há embaraço de qualquer natureza para a freguesia. Pronto. E é absolutamente normal, porque na ideologia em questão, o resto do mundo não existe. Só existe gay simpatizante. E quem teimar em permanecer no trecho, exteriorizando o aborrecimento, leva a multa para criar jeito e desocupar o palco. Então, é interessante também, nessa linha de raciocínio, notar que o artigo que acabo de citar, ele traz conselhos da Comissão de Diversidade Sexual e Combate à Homofobia da OAB. E juntando a opinião do jornalista com a orientação dos advogados, então, entende-se que transexual deve acionar a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Tá. Não fica claro, contudo, quem cabe na diversidade, que é a Comissão da Diversidade Sexual. Também não fica claro quem, afinal, é cidadão. Quer dizer, Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Mas, apesar da falta de clareza, infere-se que gay e simpatizantes estão dentro, ao passo que os demais se encaixam na homofobia, que a comissão da OAB justamente combate. Não é mesmo? O blogueiro, inclusive, ele confirma a seguir, pois são vários artigos, ele confirma essa interpretação, contando a briga de um segurança de rodoviária com um transgênero que queria usar o sanitário feminino. Então o guarda se opôs, ele ficou sem entender de que se tratava. Quer dizer, um transgênero, cara de homem, vestido de mulher, não é? Pronto, ele se opôs. E na dúvida, o guarda pediu para ver o documento, no sentido próprio, cuidado, e acabou levando bronca de um delegado. Então o protagonista, finalmente, o transgênero em questão, então finalmente aceitou as desculpas da concessionária que fez questão de repudiar a atitude do funcionário sem, contudo, mencionar o direito à privacidade das usuárias do banheiro público. Concordam? Então, nesse episódio, a gente vê que não foi sequer necessário perturbar o magistrado, porque a simples ameaça já surtiu o resultado desejado. Quer dizer, pelo visto, a sociedade já está no pé.
né? Legislação anti-homofobia tem a força dissuasiva de um revólver apontado para o peito do cidadão. Não precisa atirar. A arma funciona simplesmente porque todos sabem que poderia funcionar. Aqui então era fino, e olha na que arma. O que se brange naquelas horas é a Lei Estadual Paulista 10.948 de 2001. E essa lei que dispõe, não é mesmo? Dispõe então sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação sexual. Tá. E olha o que ela fala aqui. Olha aqui. Então, será punida toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, a saber, praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Então, cuidado com esse último membro de frase aqui. Olha bem aqui. Sem entrar no mérito da necessidade de uma legislação especial para proteção de homossexual, porque não então para gordo, magro, alto ou baixo, não é mesmo? Então, o Código Penal já está aí para isso. Eu não vejo exatamente por que seria necessário outra lei para proteger essa categoria. Mas então, sem entrar no mérito da necessidade dessa legislação especial, então, deve-se de partir a chamar a atenção sobre esse membro de frase aqui. Olha bem. Quer dizer, praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Então, uma ação vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. A expressão de ideias contrárias à agenda LGBT causa constrangimento. Então, esse é sem dúvida o sentido do membro de frase acima. A livre expressão cai a zero, com a benção de legisladores, juízes, governadores e muita gente boa. Então, o que tem em jogo aqui é a expressão, não é mesmo, de ideias, então, vexatórias, de ordem moral, ética, filosófica, psicológica. Estamos de acordo? Não se trata, portanto, de reprimir um brutão que bate nos outros, porque para isso já existe o Código Penal. E de qualquer forma, essa figura do brutão, então, que bate nos outros, não aparece nos anais forenses. Quer dizer, não é o típico. Talvez haja um outro caso, mas no estudo que eu fiz, não é isso que aparece. Quer dizer, todos os casos, o objetivo é sempre calar as vozes dissidentes. É silenciar a oposição. Não é reprimir um brutão. Porque esse brutão não aparece nos casos jurisprudenciais. Inclusive, eu já, nas primeiras horas que nós analisamos as estatísticas da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, eu mostrei como tudo aquilo é fraudado, é fabricado. Então, não existe essa violência homofóbica em questão. Todos os casos, vocês devem lembrar disso, eu expliquei bem isso, quer dizer, todos os casos, acho que era do ano, agora esqueci, 2012 me parece, não é mesmo? Eles citam 180 casos de assassinatos de gays, não é mesmo? E aí eu pego meus alunos e eu mando analisar tudo aquilo. Quer dizer, é fácil, você puxa pelos nomes na internet, você pega os artigos, não é, jornalísticos
relatos policiais, tudo aquilo. Bom, nenhum deles era o motivo, em nenhum caso o motivo era homofobia. Então era gay brigando com gay, maconheiro brigando com outro por causa do controle de um ponto de venda de droga, ou era um prostituto matando o freguês porque se achava mal pago. Então não havia homofobia em tudo aquilo. E quando você analisa a jurisprudência, os casos então jurisprudenciais, como eu fiz, você não acha essa violência e homofobia. Você apenas vê o movimento gay instrumentalizando o judiciário para calar a boca da oposição. É isso que aparece, basicamente. Quando fala calar a boca da oposição, então para reprimir, digamos, a expressão de desagrado, seja o que for. Às vezes, então, não é reprimir um intelectual que se expressa, não é, a respeito, tudo isso. Não, às vezes é reprimir um colega de trabalho que xingou, uma coisa desse tipo, não é? Mas eu digo assim, uma ação, violência física, a gente não encontra isso nos anais, viu, gente? Então, presta atenção, eu estou aqui falando dessa lei paulista, não é mesmo? Que, como eu disse, se aplica nesses casos. Então, deixa aqui citar mais um trecho dessa lei. Então, o texto segue definindo as infrações como proibir ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado aberto ao público, praticar atendimento seletivo que não esteja devidamente determinado em lei, preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares, proibir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade, praticar atos de demissão em função de orientação sexual, inibir ou proibir a admissão ou acesso profissional em qualquer estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do profissional, proibir a livre expressão de afetividade quando permitida aos demais cidadãos. Então, é de se notar que as últimas linhas então, deixam entrever a impossibilidade, por exemplo, de recusar ou de demitir uma babá lésbica, por exemplo, ou um instrutor gay em clube esportivo juvenil, por exemplo, né? Mas é a sequência que mais realça a feição nazista do diploma. Agora você presta bem atenção. Tá? Então, o que fala essa lei, então? Aquela lei paulista. Olha bem. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei, em seu artigo 4, será apurada em processo administrativo que terá início mediante reclamação do ofendido. Ato ou ofício de autoridade competente. Comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos. Então, pronto. Então, para abrir um processo, basta então uma reclamação do ofendido ou um ofício de uma autoridade competente ou o comunicado de uma ONG, tá? E aí então o artigo 5º continua. O cidadão homossexual, bissexual ou transgênero que for vítima de atos discriminatórios, aqui o artigo 5º, poderá apresentar sua denúncia pessoalmente ou por carta, telegrama, telex, via internet, facsímile,
ao órgão estadual competente ou a organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos, garantindo-se o sigilo do denunciante. Olha bem, combina esses dois artigos. Então, para abrir o inquérito, basta a denúncia, basta isso. Não precisa provar nada, tudo precisa. Começa o processo. E isso, então, pode ser feito de forma anônima. Pelo menos assim, se garante o sigilo do denunciante. Tá? Okay. Em termos claros, olha aqui, porque é assim que funcionava a Alemanha nazista, então. Tá? Em termos claros, uma simples denúncia anônima abre um processo administrativo e obriga um homem de bem a largar seus afazeres para ir responder a uma acusação. Nada melhor, né? Para infernizar a vida alheia, evidentemente. Quer dizer, querendo obrigar alguém a gastar com passagem de avião, hotel, advogado, né? Basta alegar comportamento homofóbico. Então, como eu disse, abre o processo e alguém vai ter que ir lá se defender. Com base numa denúncia anônima. Esse princípio operava na denúncia de judeus ou comunistas na Alemanha hitlerista. Bastava delatar para a Gestapo começar a atormentar. E é exatamente o que está acontecendo em São Paulo com o procedimento mencionado. Há muitas ONGs cujo único trabalho é justamente não deixar trabalhar ninguém. Não é mesmo? E tem gays o suficiente para destruir vidas e para parar o país com um processo dessa natureza. Esse lado da ditadura gay, por sinal, é desde já a realidade. Assim, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu lembro bem dessa história. Na época em que eu fiz minha pesquisa, uns 2, 3 anos atrás, tinha um blogueiro evangélico de nome Júlio Severo, que, pelo que conseguia extrair da internet, então ele vivia correndo nos 4 cantos do Brasil para atender citação, participar de audiência e dar explicação, e no final se arruinou, não aguentou a pressão, não é? E foi se esconder lá não sei aonde, no exterior, com filhos de esposa, né? E passou a se relacionar com o mundo por e-mail, por blog, Skype, coisas assim, sem nunca revelar o paradeiro. Aí eu não sei agora o que foi feito dele, mas foi um exemplo claro de exilado político, então, da ditadura gay. Bom, para terminar, a lei paulista em questão, então, as penalidades, segundo o artigo 6, variam entre advertência, multa e cassação de licença para o comércio, então, né? Então, presta atenção, uma lei dessas, com magistrados entregues à ortodoxia de gênero, é combinação tóxica. Como experimentou um dono de bar em Campinas, por exemplo, né? Após um bate-boca com uma turma meio escandalosa. Né? Segundo ele, segundo o dono do bar, estavam se agarrando e se masturbando por baixo da mesa. É isso que ele falou. Né? De acordo com os gays, então, foi só um abraço. Legal, né? Ambiente fino, né, de qualquer modo. Então, seja como for, o juiz acreditou nos gays, na versão gay. Né? E o dono do bar levou a multa. Então, outras ocorrências mostram, por exemplo, um blogueiro e uma associação cristã às voltas com problemas por escrever ou pronunciar-se contra as propostas LGBT. Então, aqui, né, gente civilizada, posso imaginar, então, que se expressa de forma respeitosa, né, e acaba então
levando uma multa. Outro exemplo, outro caso, mostra um juiz advertido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base em uso de expressão imprópria. Eu não sei bem o que é essa expressão imprópria, enfim, assim, ele foi obrigado a se retrair por dizer que futebol é jogo de macho. Tá. Isso aparentemente ofendeu um jogador gay. Então, até onde nós chegamos. Outro caso mostra um cardeal sob uma chuva de ações judiciais coordenadas. Então, quer dizer, o assédio judiciário coordenado. Então, centenas de ações ao mesmo tempo, não é mesmo? Outro caso, nós vemos um metalúrgico tirando indenização de empregador por discriminação. Tá. Ou um jornalista condenado por excesso de linguagem em comentários sobre o beijo gay. Noutra oportunidade, então, a gente vê a associação gay, bissexual, lésbica, transexual, né, no Brasil aqui, alertando o Ministério Público sobre a publicação de um livro. Olha só. E a mesma ONG entrando com representação do Conselho Federal de Psicologia, visando a cassação da licença de uma psicóloga favorável à terapia reparativa. Tá. A gente vê também, por exemplo, uma denúncia do Ministério Público contra o pastor Silas Malafaia e uma emissora de TV por discurso homofóbico. Outro caso mostra um juiz determinando a retirada de outdoors associados a uma campanha pró-família, e etc, e etc. A coisa vai. Então, é um verdadeiro vendaval de demandas. A internet traz centenas de exemplos, no Brasil e no mundo. É um ataque cerrado, então, contra a liberdade de expressão, porque todos os casos que eu estou citando, vocês estão percebendo que só se trata de calar a oposição. Quer dizer, de impedir, então, a expressão de opinião contrária, ou seja o que for. Repito, não há um só caso de violência física, simplesmente porque esta não existe. É apenas juiz reprimindo quem exterioriza desagrado. É a tirania gay amordaçando a oposição com a cumplicidade das cortes. Então, é útil, neste ponto, abrir um parêntese para considerar a atitude da imprensa em face do fenômeno. Se a imprensa deveria, evidentemente, se manifestar em boa lógica pela liberdade de expressão, nada disso. Quer dizer, é um silêncio tão somente interrompido por aplausos. Então, gay calando o bispo com enxurradas de processos, de ações judiciais, não fere absolutamente nenhum princípio, aparentemente. Agora, o inverso, sim, é delito. Por prova, o bramido da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, quando membros da Assembleia de Deus, então, protocolaram ações simultâneas contra a Folha por difamação. Aí a manobra virou abuso e virou obscurantismo, como por encanto, segundo os jornais. Quando prática LGBT parecida contra o bispo em questão, não é mesmo? Isso não aborrecia, não fazia mal. Não é mesmo? E pior, os crentes, você quer saber,
eles foram condenados por litigância de má-fé, por abuso de direito, não é mesmo? E assédio judicial. Então, os gays que fizeram a mesma coisa, não. Quer dizer, quem levou a pior foi o bispo, não é mesmo? Os gays, então, não foram acusados pelo juiz de litigação de má-fé ou qualquer coisa desse tipo. Só te mostrar como a coisa é parcial, como ela é unilateral. Né? Só para deixar claro que direito de alguns não é de todos. Tá. Obviamente, essa moda do assédio judiciário vem dos Estados Unidos, como sempre. No entanto, os Estados Unidos não transigem muito com a liberdade de expressão. Por isso, a Gestapo, então, golpeia preferencialmente a liberdade religiosa. E a utilização da justiça, ela segue, digamos, um padrão essencialmente cristofóbico. Isso fica para a próxima aula.